Bom dia, amigos da Velocidade, bom dia, amigos do SBT. Voltamos a Michigan, esse circuito fantástico, a pista mais veloz do mundo, onde vamos ter neste domingo a US 500, as 500 milhas dos Estados Unidos. Essa corrida que é a mais importante do calendário do Mundial de Fórmula Indy, porque está substituindo as 500 milhas de Indianápolis. Neste ano, Indianápolis faz parte do calendário da IRL, a Indy Race League, uma nova categoria aqui dos Estados Unidos. Só aqui em Michigan, só aqui no SBT, você vai poder torcer pelo Emerson Fittipaldi, pelo Raul Boesel, pelo Maurício Gugelmin, o Christian Fittipaldi, o Gil de Ferran, o André Ribeiro e o Roberto Pupo Moreno. Vamos conferir agora o grid largada para as 500 milhas dos Estados Unidos. A pole position ficou com o norte-americano Jimmy Vasser. Na segunda posição, vai largar o mexicano Adrian Fernandes. Brian Retta fecha a primeira fila em terceiro lugar. Na segunda fila estão Alessandro Zanardi, Al Unser Jr. e André Ribeiro. Na terceira fila, Paul Tracy, Emerson Fittipaldi e Scott Pruitt. Na quarta fila, Raul Boesel, Michael Andretti e Christian Fittipaldi. Na quinta fila, Gil de Ferran, Maurício Gugelmin e Bob Rahal. E na sétima fila tem o Roberto Pupo Moreno. Neste domingo, aqui em Michigan, vai estar em jogo um prêmio de $1 milhão para o vencedor. E a seleção brasileira da Fórmula Indy está de olho neste prêmio. A reportagem é de Luiz Carlos Azenha. Del José, 27 pilotos dormem hoje sonhando com a vitória. Mas amanhã serão acordados pela realidade de que só um vai levantar a Copa. Jimmy Vasser, Scott Pruitt, Paul Tracy, Michael Andretti, Al Unser Jr., todos foram para casa pensando nesta nota de $1 milhão, inclusive 7 brasileiros. André Ribeiro larga na segunda fila de olho na Copa e no dinheiro. Ele aposta nos japoneses da Honda e os japoneses da Honda apostam nele. Largando na segunda fila, André, é uma boa posição de largada, mas isso não importa muito nessa corrida, né? Não, te dá uma tranquilidade um pouco maior no começo, porque você sabe que você vai conseguir largar sem muito problema. Mas, de novo, são 500 milhas, é muito longa, provavelmente mais de 3 horas de corrida, então a calma é o ponto mais importante. Uma vitória para o Gil de Ferran está caindo de madura nessa temporada. O Gil acabou de treinar agora, está dando autógrafos. Gil, seu carro, como que está para essa corrida? Tá muito bom, eu estou bem satisfeito. Agora foi só para ver se está tudo direitinho, né? Só para ver se o pessoal montou as coisas direito, ver se o carro está andando bem. Eu fiquei satisfeito com o carro agora de manhã. Agora é chegar amanhã e acelerar, ver o que acontece. Qual é a estratégia para uma corrida longa como essa, Gil? Eu acho que é uma coisa que você precisa ter um pouco de paciência, né? E precisa estar com um carro bom para as últimas 50 milhas, né? Você tem que ir construindo a corrida de tal maneira que chega no finalzinho da corrida você está em condição de ir atrás da vitória. Emerson Fittipaldi, que nesta pista conseguiu sua primeira vitória na Fórmula Indy, larga na segunda fila. Quando fala da corrida, ele é modesto. Lento, porque é uma corrida de 500 milhas muito longa, vamos tentar terminar a corrida primeiro. Mas olha só a Raposa, hoje acariciou a Copa. Raul Boesel larga na quarta fila com o motor Ford, que tem 35 cavalos a menos que o Honda. Acha que a foto oficial de hoje, com o troféu diante dele, é um bom sinal. Caiu no seu pé, né? Caiu no meu pé, vamos ver se é a indicação de uma boa sorte. Também com o motor Ford, Maurício Gugelmin sai na quinta fila. E feito Raul, vai para uma corrida de espera. Você vai correr por 3 horas e meia praticamente e a resistência do carro também conta muito. Então, não dá para perder as esperanças. Eu estou contando com a minha sorte um pouco. O Roberto Moreno sai na sétima fila, é outro piloto que conta mais com a resistência do que com a potência do motor Ford. Poucos carros terminam aqui, a história mostra que 8 a 9 carros terminam esse tipo de corrida. Então se você estiver lá no final, você vai estar entre os 8 primeiros, é mais ou menos isso.
Christian Fittipaldi larga na quarta fila. Na última corrida de 500 milhas que participou, o ano passado em Indianápolis, saiu lá de trás para chegar na segunda posição. Hoje eu tenho a diferença de motor, mas eu vou remar um pouquinho e eu vou chegar lá. Eles vêm de todas as partes dos Estados Unidos e do mundo. I'm from Austria. Canada. Muitos a bordo de festivos e animados trailers. Ao todo, são 100 mil pessoas que neste domingo estarão lotando as arquibancadas do Autódromo de Michigan. Esse torcedor disse que estava em Indianápolis na quinta-feira. Garantiu que estava chato, tinha pouca gente e por isso veio a Michigan. Disse que a verdadeira Indy está aqui. Pergunto a esse outro, por que Michigan? Ele diz que esse é o público verdadeiro da Indy. Verdadeiros pilotos. A realidade é aqui. Esta é a verdadeira razão. O que leva um piloto a desafiar seus próprios limites. Voar a uma velocidade de quase 400 km por hora durante mais de 3 horas de prova, sabendo que essa pista não perdoa um segundo sequer de vacilo. A maioria pode dizer, é por causa da adrenalina, mas no fundo, os 27 pilotos no grid correm atrás também de uma premiação milionária. Só nesta prova serão distribuídos 3 milhões e 850 mil dólares. Para começar, cada um dos 27 pilotos que conseguem um lugar no grid embolsa 75 mil dólares. O norte-americano Jimmy Vasser garantiu mais 100 pela pole position. A organização distribui ainda 177 mil dólares para pequenos detalhes, como o pit stop mais rápido ou para quem estiver na liderança na 100ª volta. Quem completar as 250 voltas em primeiro lugar vai encontrar, depois da linha de chegada, um prêmio de 1 milhão de dólares. Para o segundo, 250 mil e para o terceiro, 100 mil dólares. Para Scott Pruitt, o vencedor do ano passado, o dinheiro é bem-vindo, mas o mais importante para ele é ganhar o tradicional troféu Vanderbilt, que foi criado no início deste século, começo da história do automobilismo norte-americano. Um troféu que consagraria a estante de qualquer piloto. Mas a propósito, e quanto ao prêmio? 1 milhão de dólares. Sei lá, põe na poupança para pagar a escola da minha filha. Aí ia pagar algumas contas primeiro. A minha preocupação agora é terminar a corrida e tentar ganhar. Ninguém, não dá nem para pensar no 1 milhão de dólares. Neste domingo, no grid largada das 500 milhas dos Estados Unidos, vão estar 27 máquinas com 27 feras. E agora, com o professor de Fórmula Indy, Dedê Gomes, você vai conhecer um pouco mais do carro da Fórmula Indy. Uma máquina que está bem mais segura em 1996. Pois é, Théo José. Uma das coisas mais importantes que a IndyCar sempre se preocupou é com a segurança dos pilotos. Tanto é que para este ano, os carros sofreram algumas modificações para proteger os pilotos em caso de batidas. É o caso do cockpit. Vocês veem que a área hoje ficou mais alta e bem diminuta para a cabeça do piloto. No caso de uma batida, a cabeça dele está muito protegida. Uma outra coisa muito importante que foi feita é esta barra no triângulo superior e inferior da suspensão, que com isso, no caso de uma batida, se quebrar a suspensão, não há o perigo de ela entrar e furar a perna do piloto. Uma outra coisa é que nós estamos num super speedway. Numa pista como essa, as grandes modificações que existem são com relação ao spoiler dianteiro, que aqui é muito pequeno, quando normalmente vocês veem aquelas grandes asas na frente. E a outra coisa é a asa traseira, o aerofólio, que aqui também ele é muito pequeno e ele é praticamente direcional, ou seja, ele tem a função de manter o carro nas retas com estabilidade no chão e que nas curvas ele não tem tanta função em função das altas velocidades e da inclinação da pista. Agora, os grandes segredos de um IndyCar nós vamos ver internamente tudo o que acontece num carro. Normalmente vocês veem um carro de Fórmula Indy completamente carenado. Agora vocês vão ter uma ideia do raio-x desse carro.
Aqui vocês têm molas e amortecedores internamente, caixa de direção, barra de direção, as barras triangulares de suspensão e acompanhando o carro os 2 radiadores para óleo e água, a parte de proteção do piloto que chega nessa pista a 4,5 G força de gravidade e a parte traseira. E aí vocês podem ter um detalhe dos 2 turbos, essa parte dourada, os amortecedores traseiros, as barras triangulares de suspensão, barras estabilizadoras e finalmente toda a parte eletrônica. E o grande segredo dos motores. Na Fórmula Indy nós temos 4 motores: Ford, Mercedes, Toyota e Honda. E 4 chassis, que são o Reynard, o Lola, o Penske e o Eagle. Por isso, Luiz Carlos Azen, as corridas de IndyCar são extremamente disputadas. São corridas que até a última volta a gente tem competitividade e disputa. Bem, Dedê, para provar isso, vamos relembrar o final da corrida do ano passado em Michigan. Depois de 490 milhas, a batalha decisiva ficou entre Scott Pruitt e Al Unser Jr. Acompanhe na narração de Theo José. Vai ficando, olha só o Scott Pruitt, quer buscar o vácuo. Tem uma reservinha, Scott Pruitt. Vai chegando em cima de Al Unser Jr. Vai para a última volta, Pruitt por fora, Al Unser por dentro. Sensacional, lado a lado, Scott Pruitt, Al Unser Jr. Vamos ver quem passa na frente. Passa o Scott Pruitt, vai passar Scott Pruitt. Vence Scott Pruitt. Sensacional a chegada das 500 milhas de Michigan. Foi uma vitória pela segunda menor diferença na história da Fórmula Indy. Mas houve muita emoção antes da bandeirada final. Como são 6 paradas de boxes, no mínimo, batalha por posições também acontece nos pit stops. Neste aqui, André Ribeiro, então líder, entra junto com Al Unser Jr., segundo colocado. André, que ganhou o ponto extra pelo maior número de voltas lideradas, 68, saiu na frente do Little Al. Mas mais tarde ficaria fora da corrida por problemas na parte elétrica de seu carro. Essa é uma corrida onde tudo pode acontecer, ou seja, independente da posição de largada, dá para ganhar. Ó, já tiveram histórias aqui em Michigan e em outros circuitos desse tipo também, que pilotos largaram na última posição, às vezes emprestaram um carro que estava classificado e ganharam as provas. São corridas mais de resistência do que velocidade. Eu diria que nas últimas voltas é que o negócio aquece mesmo. E o que é interessante é que se corre 500 milhas para decidir no finalzinho. Existe emoção na maneira como o piloto conduz o carro ao limite durante esta corrida. E aí não há margem para erro. Qualquer descuido acaba num encontro com o muro da Oval de Michigan. E nesse tipo de circuito, quando se perde o controle, você é um mero passageiro. Você simplesmente está num míssil, sentado, sem controle, indo provavelmente para bater num muro. Então vai muito da tua sorte de como se toca no muro, tudo isso é preocupante, mas é o show. E a primeira bandeira amarela, hein? Bateu forte. Uma prova do que disse o Maurício está no acidente que envolveu Carlos Guerreiro. O carro ficou completamente destroçado, vejam só. Mas o piloto teve sorte e saiu ileso. Dia de sorte também para o chileno Eliseu Salazar, que rodou, mas só tocou de leve no muro. Foi a corrida que acabou com a carreira de Danny Sullivan. Ele acertou o muro e a traseira do carro de Lynn St. James e sofreu uma fratura na bacia. Olha, Zé, no ano passado, o piloto Danny Sullivan foi atendido aqui no centro médico montado no autódromo de Michigan. E em seguida, de helicóptero, foi transferido para o hospital mais próximo. Esse ano, a CART inaugura o seu novo centro médico móvel, que foi montado numa enorme carreta. A partir de agora, esse centro móvel vai acompanhar quase todas as provas da Fórmula Indy. O centro médico tem quase 100 metros quadrados. Pode atender 4 pilotos ao mesmo tempo. Além dos primeiros socorros, ele está preparado até para pequenas cirurgias, eventualmente necessárias na estabilização do piloto. Se o caso for mais grave, o piloto precisa apenas de 10 minutos para, de helicóptero, chegar ao hospital mais próximo. Se a condição do piloto é estável, a segunda preocupação dos médicos passa a ser detectar fraturas. Com a ajuda desse aparelho de raio-x, a resposta vem imediatamente. Basta colocar a parte do piloto onde existe suspeita aqui e a resposta vem na hora no monitor. A sala dispõe também de monitores de TV. O médico para ter uma ideia do paciente que vai receber.
Por outro lado, o piloto, se estiver bem, pode daqui ver o resto da corrida. Ao todo, o pelotão de salvamento é composto por 8 ambulâncias, 10 carros de resgate como esse e envolve 50 pessoas. Para o maior evento, a melhor transmissão. O SBT preparou a maior cobertura que uma televisão brasileira já fez fora do Brasil no automobilismo. O Luiz Carlos Azenha mostra para você. Theo José, essa corrida será vista em 187 países do mundo, mas os brasileiros vão assisti-la de uma maneira muito especial. Esta aqui é a carreta que o SBT vai utilizar para controlar a sua transmissão, que chegará ao Brasil via satélite simultaneamente no Intelsat e no Panansat. Uma das maiores novidades de nossa transmissão será a cronometragem específica para acompanhar o desempenho dos 7 pilotos brasileiros na pista. Eu vou mostrar como funciona aqui dentro do caminhão. Bem, o trabalho aqui dentro é todo feito por computador. Essa é parte da equipe que o SBT trouxe a Michigan. Ao meu lado, Mauro Calegari, coordenador da Fórmula Indy. Por que essa cronometragem especial dos pilotos brasileiros, Mauro? Olha, Zenha, nós estamos inovando isso para uma questão que o brasileiro agora vai ter a possibilidade, o fã brasileiro vai ter a possibilidade de ver todos os brasileiros com diferenças de tempo, com quilometragens, o que no passado não acontecia. Quer dizer, o fã do Christian, o fã do Gil, o fã do Maurício, do Emerson, do André, vai saber qual a diferença dele, mesmo ele estando numa posição lá atrás, ele vai saber de todas as informações e o que está ocorrendo com ele. Bem, aqui dentro a gente vai conversar com o Gilberto Fernandes Júnior, que é o produtor executivo da Fórmula Indy. Qual é a ideia por trás dessa cobertura do domingo? Olha, o público brasileiro está querendo acompanhar melhor a evolução dos pilotos. Para isso a gente tem 11 sinais exclusivos, para mostrar o desenvolvimento desses pilotos durante a corrida. Nós estamos agora sobre a torre de controle de Michigan. Vocês veem aí vários câmeras trabalhando, 2 deles funcionam exclusivamente para o SBT. Esse cameraman, por exemplo, está com um fone de ouvido, ele ouve os comandos do produtor executivo do SBT e aí vai ficar focalizado num piloto brasileiro que estiver envolvido numa ultrapassagem, disputando uma posição ou estiver fazendo uma volta rápida. Mas não é só isso. O SBT terá outras câmeras exclusivas, 2 nos boxes. Uma bem ao lado da cabine de transmissão, onde estarão o narrador Theo José e o comentarista Dedé Gomes. E 4 câmeras nos carros, 2 delas no carro de Raul Boesel, uma acompanhando Gil de Ferran e outra com o André Ribeiro. E finalmente, nessa cobertura, o SBT terá o seu próprio helicóptero. A câmera vai aqui dentro, obviamente que ela é móvel e ela é controlada por aquele operador que vai sentado bem ao lado do piloto, que vai manter essa lente de olho no desempenho dos pilotos brasileiros na pista. As 500 milhas aqui em Michigan sempre são recheadas de surpresas. E a primeira já aconteceu no início da noite de hoje. A CART, que promove e organiza a Fórmula Indy, soltou novas regras para a corrida, principalmente em condições de bandeira amarela. Amanhã nós vamos explicar tudo para vocês durante a transmissão, mas basicamente os líderes terão algumas vantagens. Nas bandeiras amarelas, eles entrarão primeiro nos boxes e depois, na relargada, eles terão uma fila exclusiva na pista. Os líderes na fila de cima, os retardatários na fila de baixo. Dedé Gomes, você acha que essas regras que amanhã estarão em prática aqui em Michigan, amanhã nada, neste domingo, você acha que elas vão tornar a categoria mais emocionante? Sem dúvida, até eu acho que as regras foram muito bem colocadas. Com isso, agora nós temos um novo ingrediente para as corridas e os carros, quando entrarem nos boxes, será uma verdadeira competição de pit stop. Quem chega, quem faz bem e sai logo para a corrida. Então eu acho que tudo isso também vai confundir menos a cabeça dos telespectadores que acompanham a IndyCar aqui conosco. Eu não tenho dúvida, a Fórmula Indy ficou muito mais fantástica. Agora, o que você viu nesses treinos do final de semana aqui em Michigan? O que a gente pode esperar dessa super prova neste domingo? Bom, então, nessa super prova, esse super autódromo, um autódromo rapidíssimo, muito bem construído, e eu acho que depois de tudo que aconteceu, os treinos que os pilotos fizeram, tanque cheio, tanque vazio, consumo de pneus, vai ser uma corrida muito aberta e que vai ser decidida no final da prova. Os pilotos já disseram, não tem problema de pneu aqui, então a corrida vai ser decidida no fim. Não tem problema de pneu, mas parece que o motor Honda leva uma vantagem. Gil e André têm mais chances?
Eu acho que sim, os motores Honda aqui têm cerca aí de 40, 50 HPs a mais que alguns outros motores, tipo Ford ou Mercedes, e os nossos dois brasileiros andando de Honda têm muita chance de chegar e vencer a corrida. Agora, eu não descarto possibilidades de pilotos experientes nessa corrida. Emerson Fittipaldi, Raul Boesel, porque é uma corrida que tem muitas quebras. Bom, a gente marca novo encontro neste domingo, e eu lembro a você, só aqui no SBT, só aqui em Michigan, você vai torcer pelo Emerson, pelo Raul, pelo Maurício, pelo Christian, pelo Gil, pelo André e pelo Roberto Pupo Moreno. Marcamos então um novo encontro neste domingo, a partir das 3 da tarde, com a emoção maior da Fórmula Indy, às 500 milhas dos Estados Unidos.